Bom dia, galera. Tranquilo? Seguinte, moçada. Nossa aula de hoje vai ser aqui pelo plural, certo? Para dar mais tempo aí de vocês trabalharem com o simulado e tudo mais. Mas a gente vai continuar acompanhando a apostila, ok? Então, por favor, pega para mim aí na página 172. Vocês vão ver que tem um grande mapa da Europa e um grande mapa da África, beleza? E nesse mapa, vocês vão conseguir identificar que existe no território africano um monte de grandes reinos. O que é isso? Para vocês não acharem que somente a Europa, que somente a América existiam grandes civilizações, na África também. Pegando o que a gente já estudou, o que a gente estava analisando na segunda-feira, que é a existência de várias diferenças, ou seja, cada região, cada desafio leva a um tipo de povo diferente, certo? Dentro da África, a mesma coisa. Lembrando que o continente da África, ele é extremamente diverso. O que significa diverso? Ele é diferente uma parte da outra. Então, tem local de deserto, como a gente viu os beriberes na segunda-feira, certo? Tem local de grandes savanas, como a gente viu os coais também na segunda-feira. E para a nossa aula de hoje, vocês vão observar que a gente vai tratar de duas regiões, o reino de Gana e o reino do Congo. E qual é a diferença desses povos para o que a gente viu na segunda-feira dos beriberes nômades e dos khoaissans, que são tribais, certo? Que tanto em Gana quanto no Congo, eles são um império. O que é isso? Eles começam sendo formados por pequenas tribos, ok? Eles começam sendo compostos por algumas aldeias que vão crescendo principalmente através da produção de alimento, e quanto mais esses povos eles se desenvolvem, mais gente vivendo juntas, mais essa sociedade vai crescendo. E a gente já viu isso, sacou? O que acontece quando muitos povos começam a viver juntos? Para organizar a vida, para poder manter tudo em controle, manter uma certa ordem, esses povos escolhem um líder, elegem, passam a ser governados por uma pessoa. Essa pessoa controla o exército, esse líder controla a religião, junto com os sacerdotes. E para manter tudo funcionando, todos os indivíduos precisam pagar uma certa parte de tributo. O que é pagar tributo? É você entregar um pouco do que você conquistou, É entregar um pouco do que você coletou para esse governante, e esse governante usar esse recurso. Pode ser mineral, pode ser pele, pode ser alimento, pode ser o peixe, ou seja, tudo que tem um pouco de valor, tudo que tem um pouco de riqueza, esse governante vai receber. E com isso tudo que ele recebe um pouquinho do vilarejo tal, recebe um pouquinho da vila tal, recebe um pouquinho daqueles camponeses, daquela aldeia, daquele povo, pá. Na hora que esse governante junta tudo, esse governante ou ele distribui depois em época de guerra, ou ele entrega como presente, sacou? E isso vai criando uma relação de fidelidade, ou seja, as pessoas das aldeias e das tribos começam a respeitar esse governante, e esse governante devolve em proteção, em segurança, em auxílio, certo? Faz festa, faz cerimônia, faz visita, valoriza esses vários povos que ele domina, certo? Dá uma sacada na parte do reino de Gana, beleza? Virem a página aí para mim, 173. Olha só, e geralmente já tem uma imagem aí do rei todo sentado no seu trono e tudo mais, cheio dos seus auxiliares, dos seus sacerdotes, das pessoas mais importantes, e sempre, igual acontecia na América, e a gente já viu isso lá nos astecas, nos maias e nos incas, um jeito da gente diferenciar o líder,
o governante, né, o protetor do restante da população, é principalmente através da vestimenta, através dos utensílios, da ferramenta que ele usa. Então, geralmente o rei, ele tem um tecido mais fino, ele usa, né, ele veste um tecido mais fino, ele usa braceletes e joias, sempre em ouro ou pedras preciosas. Ele é adornado, o que é isso? O local que ele vive é sempre muito bem esculpido, tudo muito bem trabalhado, para ele mostrar toda essa superioridade e essa liderança, certo? Tem aí, ó, no terceiro parágrafo, vocês vão ver, pode grifar que isso daí é legal, falando que no Império de Gana, pode grifar o terceiro parágrafo inteiro, dá 178, 173, perdão, 173, 173 sobre Gana, olha só. Ela tá falando aí que o reino de Gana é um reino da extração de ouro, certo? E que quanto mais ouro eles extraem, mais ricos eles ficam, beleza? E com essa extração de ouro, eles vão pagando os tributos, o rei de Gana vai ficando cada vez mais forte, mais poderoso, e vai usando esse recurso para capturar escravos, para fazer guerra e juntar com seus serviçais para colocar essas pessoas para trabalharem, para juntar mais riqueza, certo? As pessoas pagavam impostos para esse governante, que é o Kayamanga, né? O Kayamaga, ou seja, o líder, o nome do líder aí de Gana. E quanto mais imposto e quanto mais riqueza, mais o Império de Gana cresce e fica valorizado, certo? O problema é, depois do ano 1000, lá no século XI mais ou menos, várias tribos e várias aldeias mais distantes invadem Gana, tá aí ó, no último parágrafo, certo? No último parágrafo embaixo do desenho do rei de Gana. Começam a invadir esse território, começam a atacar Gana, e esse rei vai ficando cada vez mais enfraquecido, a ponto deles perderem e eles serem dominados. O outro grande império que eu queria que vocês estudassem comigo hoje, que é o Reino do Congo, certo? É na parte mais do sul da África, beleza? O Reino do Congo. Virem a página aí para mim, na 174. Governados por um manicongo. Olha só, o que é um manicongo? É esse líder, né? É esse governante. Olha só, podem começar grifando aí as duas últimas linhas do primeiro parágrafo. Olha só, as tribos se uniram sobre uma única liderança chamada manicongo. Grifem até aí. Ou seja, as várias aldeias dessa região começaram a ficar cada vez mais próximas, cada uma no seu território, cada uma no seu lugar. Mas elas começam a ter um monte de ligação, um monte de contato, e elas escolhem um líder, que é um manicongo. Joga para o item aí, para o segundo parágrafo embaixo do quadrinho pontilhado. Olha só, podem começar grifando essa frase. O que unia essas tribos, na 174, hein? O que unia essas tribos era o compromisso de fidelidade ao rei. Ou seja, todo mundo confiava, todo mundo respeitava essa situação. Esse rei tinha grande autoridade e entregava os recursos, né? Entregava os auxílios para cada uma das tribos. Olha só, e aí ele vai ganhando cada vez mais confiança e vai usando os impostos para poder governar toda essa população. Virem a página para mim, 175, por favor. Tem aí uma pirâmide e joguem aí para o parágrafo, ó, tá aí na 175, a organização do reino. Viram? Da organização do reino, coloquem no terceiro parágrafo. Podem grifar ele para mim, ó. A sociedade do Congo, assim como a de Gana,
era estratificada. No nível mais elevado da pirâmide estava o manicongo. Na base estavam os escravizados, pessoas que tinham sido capturadas em guerra. Ou seja, cada pessoa ocupa um nível. O que é isso? Tem os indivíduos que são considerados mais importantes, como o manicongo, por exemplo, que é o governante. Abaixo dele vem os seus soldados, né? Vem o seu exército pessoal. Depois vem os chefes de cada uma das tribos. Depois os comerciantes, os trabalhadores. E no fim, lá na base, ou seja, as pessoas menos importantes, tanto os trabalhadores quanto os escravos. Certinho? E esse era o jeito que a sociedade se organizava, ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu serviço e o seu papel. Beleza? Vou passar a atividade logo em seguida, atividade 3, lá na 176, mas eu escrevo aí no plural. Beleza? Valeu, galera, e até!